que você faria se de repente possuísse o corpo de uma personagem não tão principal assim, mas primordial para a história que você mesmo escreveu? Após a saída da Fiona da mansão Halo, a cena corta para os irmãos dela falando sobre o estado crítico do pai. É quase certo que ele não vai acordar, mas a menor preocupação deles é a saúde do velho, já que o que realmente importa é que não deu tempo dele escrever o testamento oficial antes de entrar em coma. Logo, o filho mais velho da família quer assumir a responsabilidade de decidir sobre as heranças. Se lembram dele? É o Caim. O loirinho Jane diz que seu irmão soa convincente e questiona se tem alguma regra sobre somente o herdeiro possuir o comando da família. Ele fala que como os Green são conhecidos por seus feiticeiros, o mais forte nessa função quem deve herdar o controle da família. Bom, nesse caso deixa a diva Fiona chegar. O irmão mais velho acha aquilo ultrajante, mas Jane diz que o maior feitiço que ele pode fazer é do tamanho de uma fogueira. Caim se ofende e manda Jane sair da casa. O caçula rebate falando que o irmão está afetando a fama dos feiticeiros da família e deveria ir embora. Nisso, a Condessa Green abre a porta da sala de reuniões, mandando eles pararem de discutir para que rumores ruins não se espalhem sobre a família. Os dois clamam por aprovação da mãe sobre suas partes, mas a Condessa apenas fala que ela mesma vai cuidar das divisões da herança. Jane diz que apesar dela ser sua mãe não tem esse direito, afinal eles sabem tudo sobre seu caso de amor e como ela deu pro menino muito dinheiro da reserva da família. A mulher se ofende e começa a brigar com eles. Caim fala que não se importam com quem ela está tendo um caso, mas se aquilo se espalhasse pelos nobres, a nobre mãe ficaria encrencada. No meio desse quebra-pau, o mordomo anuncia que tem um convidado na porta. Ele anuncia que a pessoa que foi para Halo há 5 anos, Fiona Green, finalmente retornou. Enquanto o mais velho fica possesso de raiva, o Jane diz que é impossível uma criança ter sobrevivido à guerra e que deve ser uma impostora, ainda mais ela que não podia usar um simples feitiço. Todos sabiam sobre a Fiona, a criança inútil trancada no sótão, a criança que empurraram para o capote no norte, seguindo as ordens do imperador. Ninguém se arrepende da decisão e a condessa ordena que a expulsem dali. Antes que a mãe possa acusá-la de ser uma impostora, sem nem olhar, a Fiona entra na sala ignorando as ordens do mordomo e deixando todos chocados com sua presença ao anunciar que foi muito difícil fazer aquela longa jornada para voltar ali. Ela comenta sobre a carta pedindo a confirmação do seu óbito, mas parece que eles odeiam ainda mais ver a sua cara ali, e por isso que ela veio. Como ela é a fofa irmã mais nova, ela espera que seja recebida de forma boa, e olhando para a cara em choque dos irmãos, ela diz que está feliz por nada ter mudado, e ela está falando sério. A Fiona agora está acordando num dos quartos do Conde Green e se sentindo estranha por não despertar nas acomodações de um dos muros de Halo. Por sorte, sua família lhe deu um quarto decente. Se eles tivessem dado um do sótão, Fiona estava pronta para armar um barraco. As expressões confusas deles deixaram a feiticeira muito feliz. Ela sabe que aquelas pessoas estão brigando pela herança do conde e ela odeia ficar no meio daquilo. Então, o melhor é assinar os documentos de desistência da herança e sair dali o mais rápido que ela conseguir. Uma empregada bate na porta e deixa uma vasilha de água para a nobre lavar seu rosto. A Fiona repara que ela foi descuidada, colocando a vasilha com muita força e derramando um pouco, e pensa que as empregadas de Halo nunca cometeriam um erro desse nível. A Fiona então repara que o pote está sujo e a água fede. Aquilo é nada mais nada menos que uma água que foi usada para lavar o chão. Tal afronta eu não perdoava. Como aquelas pessoas podem ser tão desprezíveis a esse nível? Não importa a raiva deles, ela ainda é a representante da família que sobreviveu por 5 anos no campo de batalha e agora está sendo tratada daquela forma. A Fiona escuta a empregada rindo bem na cara dela. Fiona encara seu rosto e sente que já a viu em algum lugar, se recordando de que já a conheceu há 5 anos. Evidentemente uma das criadas que mais maltratava a pequena Fiona, a dama de companhia da condessa que sempre foi cruel com a garota. Óbvio que não foi um engano ela ter sido escalada para aquele quarto. Todos estão conspirando contra ela, que ainda é vista como uma criança ilegítima do duque. As pessoas daquela família estão cometendo um erro grave. Eles ainda acham que ela é apenas uma criança bastarda que não tem um lugar para ir.
com apenas metade do laço sanguíneo deles e sem poder nenhum. Se agirem assim, sua sede de vingança vai começar a aparecer. Pensando em como a vilã original viveu toda a sua vida, ela não pode deixar aquilo impune. Ela pergunta qual o nome da empregada que se apresenta como Mai. Fiona diz já ter visto seu rosto antes e repara que a criada está olhando ela direto nos olhos, algo inaceitável para com uma nobre. Ela deve estar acreditando na proteção da condessa e representando suas atitudes, já que pensa que a nobre sempre a odiou e que a odiaria ainda mais estando ali depois de todo aquele tempo. Toda a família parece apavorada com a ideia de uma filha ilegítima pegar uma mísera joia da herança do duque. A empregada já está pensando que a Fiona é uma idiota e que não entendeu que está sendo humilhada. Ela sabe que a condessa quer que a garota saia dali correndo, chorando e magoada. E a garota não passa de uma jovem adulta imatura, que pensou que seria bajulada pela família após retornar sobrevivendo por sorte no norte. A Fiona fala gentilmente para Mai que consegue enxergar através de suas intenções. A empregada não entende e a feiticeira esconde o rosto. A Mai se pergunta se ela finalmente começou a chorar e se questionando se a menina ainda acha que é uma aristocrata verdadeira. A Fiona desenterra a cara das mãos e lasca um tapa bem dado na cara da empregada trambiqueira, deixando a mulher em choque, já que aquela garota não está mais com medo de ser trancada no sótão. A Fiona sorri e diz que está feliz que aquela família não mudou em nenhum sentido. A Fia se ofendeu e pergunta o que diabos ela está fazendo. A feiticeira se aproxima e pergunta se ela sabe o que ela fez de errado. A mulher fica sem responder, ainda em choque, já que a menina é uma filha ilegítima e continua tão sorridente. Ela não entende porque pode sentir uma aura ameaçadora da garota, que a faz sentir medo. Ela questiona por que a Fiona não está assustada e promete falar tudo para a condessa. A cara de preocupação da maga é incrível, ainda mais quando ela desfere outro tapa na Mai. Ela pergunta novamente onde foi que a empregada errou. Como a dita cuja gagueja e não fala, a Fiona usa de sua magia, fazendo o fogo sair da lareira, tudo tremer à sua volta e até as cortinas se abrirem violentamente. A empregada cai no chão em choque, enquanto a Fiona repete, já estressada, a pergunta anterior. Se ela não responder direito, vai ter consequências. Ela conta que em Halon era normal cortar a língua dos serventes que ousassem debochar de seus mestres. Já que ela não vai falar, ela deveria aplicar a mesma punição? A empregada cai em lágrimas e diz que Fiona é a senhorita filha da família do Conde Gwyn. Ela não será mais arrogante e pede perdão. Quando Fiona se vira, a Mai pensa em levantar e contar à condessa aquilo o mais rápido possível. Mas antes de dar um passo, a garota vira água suja na empregada. Ela larga a vasilha no chão e sai dizendo que se ela fizer qualquer coisa patética novamente, irá pagar por aquilo. Com um olhar ameaçador, ela deixa a mulher ensopada ali. A Fiona se lembra, após se vestir, das palavras do Siegren, a aconselhando sobre essa raiva repentina que ela às vezes tinha. Ela perde às vezes a calma, mas se eu estivesse no lugar dela teria sido pior. A garota desce das escadas num elegante vestido e culpa sua família por ser assim, já que não melhoraram em absolutamente nada no tempo que ela esteve fora. A Fiona escuta então a voz da condessa, questionando o motivo dela estar passeando por ali como uma desocupada. A velha talarica aparece atrás dela e a feiticeira explica que está apenas andando pela sua própria casa. A velha diz que a Fiona está se iludindo se acha que está em seu lar, e a maga não consegue parar de pensar em socá-la. A condessa dá meia volta e a chama de rata esfomeada, querendo algo ali para comer. E a Fiona ali no canto se contendo para não cometer um crime. Ela pensa que apesar de ser da alta sociedade, não precisa mais se conter como antigamente. Afinal, foi a mãe quem começou. Ela deveria seguir os ensinamentos do Abel. Se encontrar uma luta, lute com afinco. Entretanto, arrumar confusões com seus parentes só faria com que ela ficasse mais tempo na mansão do Conde Gwyn, algo a ser evitado. Fiona não consegue se conter e fala bem alto um agradecimento para a condessa, já que graças a ela, sente que tem algo que quer fazer direito. A velha se vira e pergunta o que é. Levando em consideração as ações da empregada, a Fiona já imagina o que a condessa acha dela, então deixa claro que não quer levar uma única joia daquela casa. Logo, ela não precisa se preocupar, mas ela não deixará que ninguém daquela casa as possua também.
A condessa fica em choque com a expressão da maga, que está se deleitando com a ideia da mãe perder tudo na frente de todos e se envergonhar. Ela diz sorrindo que vai deixar tudo para trás e sair daquela casa. Naquele dia, mais tarde, a Fiona escreveu uma carta para o Abel com um conteúdo bem simples. Ela estava pedindo a indenização mencionada anteriormente pelo Duque. Abel ficou surpreso com o pedido tão cedo, refletindo que até mesmo a maga possui suas fraquezas. Ele já esperava por aquilo, já que a menina sempre foi uma criança estranha, agindo como um algodão doce às vezes, mas em outras ocasiões se tornando fria e insensível. Nessa hora, o Siegren entra na sala do Duque. Ele recebe a notícia da carta da sua amiga e não reclama por não ter sido mencionado nela, já que esperava aquele comportamento. Ela esperá-lo não é mais um problema, já que ele vai ir vê-la de qualquer forma. Abel o relembra de suas palavras quando criança, informando que sabiam que ele era uma criança ilegítima da família imperial. E Siegren concorda, falando do que o Duque lhe perguntou naquela época. Como ele se sentiria se tornasse um príncipe? Ele não soubera responder, já que não saberia escolher entre uma vida tranquila e uma vida baseada na vingança. Mas agora é diferente. Para retornar à capital, o garoto precisa de uma conquista honrada. Se ele tiver a família Helon do seu lado, a situação será diferente, e ele se tornará capaz de conseguir tal conquista. Algo para marcar a existência do Siegren como príncipe precisa ser feito. Como, por exemplo, a captura do líder dos monstros da deserta Terra do Norte. Assim que tudo estiver pronto, o Abel vai preparar o palco daquilo para o garoto. Se ele quiser voltar para sua terra natal, ele precisa viver de verdade. O Duque está mandando ele ser um herói, e é exatamente isso que ele vai fazer, seguindo a história original. Abel respondeu à carta da Fiona autorizando a indenização, porém diz que quando tudo acabar, precisará retornar para a mansão Helon dar uma olhada nela. A garota apenas agradece mentalmente que ele não pediu para chamá-lo de papai. Aquilo é um choque muito grande, visto que na história original eles eram inimigos, e o Duque de agora queria adotar a pequena maga. A Fiona já sabe como tudo vai se desenrolar. Em breve, Abel e Siegren vão ir para a capital. O garoto vai capotar o dragão amaldiçoado do norte, vai ser aclamado como um herói e poderá retornar à capital. A família real vai ser obrigada a reconhecê-lo como príncipe herdeiro por conta de suas conquistas e opinião pública. E então, estará na hora da protagonista Eunice aparecer finalmente. Ela se pergunta como ela é fisicamente e está um pouco preocupada sobre como a história vai se desenrolar com o Siegren tão apegado a ela. Não é hora de pensar no Siegren, no entanto. A feiticeira precisa aproveitar as informações que tem. Uma das fraquezas que a família Gwyn possui é o tráfico de drogas, fonte da qual tirou muitos lucros, e é claro que tal atividade é ilegal. Caso se envolva com isso, todo o seu patrimônio será confiscado pelo governo. Aqueles envolvidos, inclusive pessoas da mesma família, serão punidos. Todavia, o Jane e a Condessa não parecem saber sobre esse comércio ilegal. Antes de tomar qualquer atitude precipitada, a Fiona precisa abalar o lado encurralado mais um pouco. A cena corta para o Jane confuso falando com a Fiona. Ela diz que tem algo a dizer sobre a questão do sucessor da família. Ele já começa a rebater que ela não tem nada a ver com aquilo, mas a maga deixa claro que quer que ele seja o Conde Gwyn. Ela concorda que ele seria o melhor herdeiro por ser um bom feiticeiro, mas o Caim quer tomar aquele posto apenas por ser o mais velho. Não pensa que o loirinho é inocente também, hein? O problema dele são as dívidas de apostas enormes. Então, ele quer herdar o patrimônio da família para quitar todas essas pendências. O Abel acabou pagando essas dívidas já, quando deixou nas mãos da Fiona aquela autoridade para tal ação. Mas o loirinho não sabe. Jane concorda com a irmã e fala que seu irmão sem talento não pode controlar a família. A Fiona tira um saquinho do seu bolso e diz para seu pequeno irmão que aquilo veio do quarto do Caim. Nada mais nada menos que pó de cheiro. A Fiona faz um drama por estar chocada com o irmão mais velho ser um usuário. O loirinho sorri malignamente e diz que agora tudo vai dar certo graças a ela. A Fiona é questionada sobre qual empregado achou aquilo no quarto do mais velho. A mulher, que não é besta, promete contar tudo para ele, mas quer que seu nome seja removido do registro da família caso ele se torne o Conde Gwyn. Diante da confusão do irmão, ela fala que não voltou pela herança, e sim para ver sua família. É amor demais envolvido?
Ela está cansada de ser incompreendida e está triste por ser um incômodo ali apenas por sua presença. Cadê o troféu de atuação para essa diva? O irmão Pamonha diz que a libertará daquela prisão em breve e pergunta novamente o nome de quem achou o pó de cheiro. A Fiona conta pra ele baixinho, mas os empregados acharem por acaso aquela substância é uma mentira. Ela subornou alguns mordomos para vasculharem o quarto dele. Com aquele suborno, eles contaram que acharam por acidente o pó e por coincidência a Fiona os viu. E como esperado com aquela ajudinha, as brigas entre os dois aumentaram continuamente. A condessa está enjoada de estar na mansão e o Jamie taca cada dia mais culpa no irmão mais velho. Com aquilo, os rumores sobre Caim aumentaram e ele foi destituído da família e preso. E por último, é a vez da Fiona entregar uma carta denunciando as ilegalidades da família Green no Palácio Imperial e assim destruir sua família de uma vez por todas, sem perder a classe. Eu quero uma salva de palmas para essa mulher. E aí, quando será que o Siegren vai voltar a ver a diva? Saberemos em breve. Muito obrigada por assistir até aqui. Se gostaram, deixem o like e compartilhem. E sayonara!